Olá, meus amigos. Vamos continuar o nosso estudo em relação ao direito constitucional. Na nossa aula anterior, nós encerramos tratando da classificação das constituições. Dissemos, então, que tradicionalmente, na doutrina de direito constitucional, nós encontramos essas classificações. Nós temos, então, as classificações da seguinte forma: classificação quanto ao conteúdo. Então, quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser material ou formal. Quanto à forma, e aqui tenha cuidado, porque o legislador pode, o avaliador, no seu concurso interno, ele pode induzi-lo a erro. Ele pode colocar lá, a Constituição é classificada quanto à forma, como material ou formal. E muitos são levados ao erro. Então, quanto ao conteúdo, pensar no conteúdo, nas normas que estão inseridas dentro da Constituição, estas sim são materiais ou formais. Quanto à forma, quanto ao modo em que foi realizada, foi criada aquela Constituição, aí sim ela pode ser escrita ou não escrita. Quanto à maneira em que ela foi elaborada, ou seja, o modo de elaboração, aí ela é dogmática ou histórica. Quanto à origem, como que ela foi originada, nós temos ela promulgada ou outorgada. Quanto à estabilidade, que é nós pensarmos se a Constituição pode ou não sofrer modificações, aí ela é imutável, ela é rígida, ela é flexível ou ela é semi-rígida. E, finalmente, quanto à extensão e finalidade. Se é uma Constituição que tem muitos artigos, poucos artigos, então, quanto à extensão e à finalidade, aí ela se classifica como analítica ou sintética. Então, são classificações fáceis, mas que o avaliador, num concurso em geral e no concurso interno, pode induzir aí o candidato a equívocos. E acaba, às vezes, o candidato perdendo uma questão que é extremamente tranquila de ser respondida. Por isso aqui nós enfatizamos esses detalhes e vamos analisar agora, dentro dessas classificações, cada aspecto. Dentro do decreto 7257, a gente vai encontrar o conceito de defesa civil. Nesse conceito, a gente vai entender que defesa civil nada mais é do que um conjunto de ações. Essas ações que elas são adotadas tanto antes, durante, quanto após o desastre, né? Então, e o objetivo dessas ações é ou evitar ou minimizar os efeitos de um desastre, né? Sempre no intuito de trazer de novo a normalidade daquele local, daquela região atingida por um desastre. Então, esse conceito de defesa civil nós vamos encontrar lá no Decreto Federal 7257. Ainda tratando sobre os conceitos de defesa civil, nós temos as fases. Essas fases, elas são conceitualmente divididas em 5, contudo, no momento do evento, no momento do desastre, elas coexistem, né? Então, nós temos algumas fases que nós chamamos pré-desastre e temos algumas fases que nós chamamos pós-desastre. Pré-desastre. Pré-desastre nós temos prevenção, mitigação, preparação. Pós-desastre, pós o evento lá caracterizado como desastre, nós temos a resposta e a recuperação. Convém ressaltar que esse evento ele só será considerado um desastre se ele conseguir atingir. As escadas elas podem ser tanto manuais como mecânicas. As manuais são as escadas simples que nós utilizamos e as mecânicas são as prolongáveis, as que têm mais de um lanço normalmente, e as autoescadas mecânicas, que também se enquadra nessa classificação de escada mecânica. Ela pode ser classificada quanto ao transporte. Nesse caso, ela vai ser ou portátil, ou reboque, um berço, ou em tração automóvel.
Então a portátil é aquela que pode ser facilmente transportada sem o auxílio de qualquer tipo de mecanismo ou veículo. Vai ser utilizada, vai ser carregada nas mãos do bombeiro. Aí em reboque ou berço, elas vão ser transportadas, como o nome diz, em reboques ou berços, fixadas ou não. Vai ter um mecanismo ali com rodas, né, que facilita esse translado dessa escada. E a tração automóvel são aquelas que são já adaptadas em viaturas. E o transporte dela é associado ao da própria viatura. Nós podemos pensar na autoescada mecânica, por exemplo. Ela seria uma tração automóvel, já que ela está realmente associada, ela está vinculada àquela viatura. E para o transporte, para poder utilizá-la, ela é necessário um automóvel, né, o caminhão. Ela pode ser também classificada quanto ao material construtivo do qual ela é feita. Principalmente são utilizados esses materiais. Madeira, importante da madeira é que ela não conduz eletricidade, e ela tem uma relativa resistência à carga. Metal, que também normalmente é utilizado alumínio. Alguns metais conduzem eletricidade, então isso pode ser um problema dependendo do tipo de ocorrência ao que se está atendendo, onde se está utilizando, mas ele tem uma capacidade boa de carga, normalmente cerca de 120 kg. Fibra também é utilizado, normalmente fibra de vidro, e não conduz eletricidade, é resistente à corrosão. Então são características boas da utilização da fibra. E ela tem capacidade parecida com a do metal, cerca de 110 kg. E também pode ser utilizada corda, né, escadas de corda. Elas não são corriqueiras nas operações de combate a incêndio, mas elas têm uma facilidade que elas podem ser facilmente transportadas para qualquer lugar, sendo que as outras, que são mais rígidas, têm maiores dificuldades nesse tipo de transporte. Então, com relação ao material construtivo, nós temos madeira, metal, fibra e corda. Com relação ao apoio, esse apoio vai significar o local onde essa escada fica apoiada para a utilização. Então ele pode ser... É nesse segundo ponto, na segunda fatia, que nós estamos lidando na presente aula. Ou seja, o caráter ilícito. Aquela conduta que aparentemente é típica, ou seja, ela aparentemente é criminosa, porque se adapta a uma norma penal que prevê aquela conduta como crime, mas para que ela seja considerada crime, é necessário que haja um juízo negativo, ou seja, essa conduta não esteja amparada por nenhuma das atitudes que o direito considera justificantes, justificadoras, ou seja, que retiram o caráter ilícito de uma conduta aparentemente criminosa. É nesse cenário que nós estamos aí de maneira destacada, como podem ver no slide, o caráter ilícito ou antijurídico da conduta. Na presente aula, vamos tentar estudar quais são essas hipóteses, quais são as situações jurídicas, as categorias jurídicas que o direito penal considera suficientes para excluir esse caráter ilícito, excluir a antijuridicidade de uma conduta aparentemente típica. Nós temos também, conforme já vimos em aula anterior, 5 hipóteses básicas que o direito penal considera necessárias e suficientes para excluir este caráter ilícito da conduta. Vamos relembrar quais são essas hipóteses, que nós vamos trabalhar com elas na sequência. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e o consentimento do ofendido. Só para relembrar novamente, isso é importante, o consentimento do ofendido não está previsto expressamente no Código Penal, é uma categoria supralegal, aceita também como causa justificadora. Vamos agora tentar entrar nos pormenores de cada uma dessas causas excludentes de ilicitude ou antijuridicidade. Acompanhe, por favor, rapidamente comigo a leitura do próprio Código Penal, nossa fonte principal, nossa fonte maior que vai embasar todos os nossos estudos. Por favor, acompanhe comigo. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
Então verifiquem, existe uma situação de perigo em que há necessidade de se agredir, de se atentar contra um bem jurídico alheio, mas em algumas hipóteses esse atentado ao bem jurídico alheio estará justificado desde que atendidos todos os demais requisitos do estado de necessidade. Para facilitar os nossos estudos, acompanhando o que a doutrina penal nos traz, vamos tentar também, já que deu certo em relação ao conceito analítico do crime, em que nós fatiamos o seu conteúdo. Um outro tipo de incidência que dá ocorrendo em emergências clínicas é o caso do AVC, que é o acidente vascular cerebral. Ele pode ser um AVC isquêmico, né, que é quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro, né, então ele está relacionado aí justamente com a área vascular, as veias, dentro dessas regiões do cérebro, né? Então, o isquêmico é quando você tem um bloqueio, né, por conta de um coágulo dentro do fluxo, né? Ou hemorrágico, que é quando você tem um sangramento que ele ocorre de dentro ao redor do cérebro, ou seja, existe um rompimento, né? Quais são os sinais e os sintomas de quem tem um AVC, né? Geralmente ele ocorre em pessoas com mais idade, mas em outras pessoas pode ter. Geralmente ele tem cefaleia, ou seja, dor de cabeça, né? Esses são os sinais e sintomas de AVC, tontura, o pulso fica rápido, ou seja, há um movimento mais rápido do fluxo sanguíneo, né? A pessoa fica com sinais de fraqueza, né? Tem respiração difícil, tem distúrbios visuais, né? Às vezes enxerga manchas pretas ou não consegue enxergar direito, né? Tem uma perda sensitiva, né? Tem afasia, que é a alteração na fala, às vezes começa a falar com a fala dormente ou desconexa, né? Pode apresentar convulsões e também hemiparesia, que é a diminuição de força do lado oposto do sangramento. Ou seja, ela não consegue às vezes movimentar, por exemplo, um braço direito, né? Porque teve justamente, pode ser um sinal. E um caso mais grave, que seria até a própria condição da pessoa entrar em coma, ou seja, ter a ausência dos sinais. O que fazer nesses casos de que você identificar uma pessoa com isso? Primeiro, chamar imediatamente o socorro médico, né? Aí, ser responsivo, ou seja, assegurar a abertura de vias aéreas, monitorando os sinais vitais. Quais são os sinais vitais? A respiração, a circulação.